Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com meu café com canela e vocês devem estar se perguntando que cenário é esse? Bem, tem um ventilador, tem aqui a parte da frente do ventilador, tem essa escovinha e tem esse pano. E você deve estar se perguntando o que é isso? Isso não tem nada a ver com o vídeo, mas eu preciso limpar esse ventilador porque a minha esposa pediu. Então eu tenho que limpá-lo. E eu não posso limpá-lo em outra hora. Aí depois eu tenho um atendimento para fazer, depois eu tenho que estudar, depois eu tenho atividade física, mas enfim. Só tenho agora, estou otimizando o meu tempo e eu vou limpá-lo agora. Acredito que vocês não vão se incomodar porque estamos em casa, somos todos amigos. Enfim, eu vou limpar o ventilador enquanto eu falo com vocês e enquanto eu tomo o meu café. Peço que já se inscreva no canal, curta o vídeo, comente alguma coisa, mande para um amigo. O tema de hoje é sobre como ser verdadeiramente forte. Se vocês perceberam, não é muito também difícil de perceber que a gente está numa sociedade que de um tempo para cá, de alguns anos para cá, começou a dar uma importância muito, talvez até exagerada para o corpo, para a atividade física, etc. E ficou muito em alta o fisiculturismo. Então as mulheres estão se cuidando, vão ali na academia para ficar popozuda, os caras também vão na academia para ficar com peitoral e etc. Não é ruim, óbvio, cuidar do corpo é bom, fazer atividade física, melhora tudo. Mas o grande ponto, eu acho que para que você fica forte? Para que você quer ficar forte? Ou para as mulheres, enfim, para que você quer ficar gostosa? Para os homens, para que você quer ficar com esses braços aí de 50 centímetros? Para quê? Porque veja, a coisa ela não pode fazer sentido em si mesma. O que eu quero dizer? Eu não posso, aproveitando a deixa, eu não posso limpar esse ventilador só por limpar, porque não faz sentido nenhum. No mais eu deixaria sujo, mas eu preciso limpá-lo porque agora ele tem poeira e a gente dorme usando esse ventilador. Então, se ele tem poeira e a gente dorme usando ele, logo ele espalha poeira por todo o quarto. Então eu preciso limpá-lo para que eu e minha esposa possamos ter um sono melhor. Essa é a finalidade pela qual eu limpo esse ventilador. Então, a finalidade da coisa não pode estar nela mesma, tem que estar para fora. E se eu te pergunto, para que você quer ficar forte? Para que você quer ficar com um popozão? Para que você quer ficar com um peitoral? Para que você quer ficar com os braços fortes? O que você me responderia? Porque se for somente ficar forte por ficar forte, não faz o menor sentido. Concorda? Não faz nenhum sentido você estudar por estudar. Não faz nenhum sentido você almoçar por almoçar, comer só por comer. Não faz sentido você ir à igreja só por ir, ou ler um livro só por ler. Tem uma finalidade nisso. E a finalidade não pode estar somente na realização dessa coisa. Tem que ser uma coisa que está para além da coisa que você está fazendo. Então, o que eu percebo? Cara, olha como é que está sujo. O que eu percebo? Algumas pessoas, como esse movimento tomou força, algumas pessoas começaram a cuidar do corpo somente por cuidar, ou somente por uma vaidade, somente para ficar forte ou para se sentir melhor, no sentido de que as pessoas agora olham para mim.
né? Os homens agora olham para mim na rua. Agora eu vou na balada e as mulheres ficam em cima de mim. Eu tiro a camisa e as mulheres ficam em cima de mim. Essa não pode ser a finalidade de ficar forte. Então, quando você ouve alguém falando, fique forte fisicamente, o que essa pessoa quer dizer? Bem, por quê? É óbvio que é bom cuidar do corpo. E ficar forte fisicamente talvez seja uma das principais formas pela qual a gente consegue adquirir algumas virtudes. A virtude da constância, a virtude da paciência, a virtude da fortaleza. Que se a gente conquista essa virtude da fortaleza, que não é necessariamente ficando forte fisicamente, mas ajuda, a gente consegue também a virtude da coragem. Entende? Então, ficar forte fisicamente, ele tem um sentido. É claro que é importante cuidar do corpo, ficar forte, conseguir fazer algumas atividades. Mas o ponto que eu quero chegar eu não estou falando mal, de modo algum. O ponto que eu quero chegar aqui você deve ficar forte para conseguir, para ter força e energia para realizar a sua vocação com perfeição. Esse é que é o pulo do gato. Você deve entrar na academia, você deve ficar forte, cuidar do seu corpo, para realizar a sua vocação com perfeição. Pegou? Entendeu o que eu quero dizer? Quem tem rinite, sinusite, está se atacando, né? Ainda bem que não passa por vídeo essa poeira. Mas enfim, entende o que eu quero dizer? Você deve ficar forte para conseguir realizar a sua vocação com perfeição. Esse é o sentido da força física. Para que um pai de família deve ficar forte fisicamente? Veja, ficar forte fisicamente não é ficar sarado, não é ficar com o abdômen à mostra, com veias saltando pelo braço. Eu quero dizer que ficar forte fisicamente é você ter uma certa força, uma certa agilidade, é um certo domínio do seu corpo, para que você consiga usar essa força de um modo pelo qual você vai conseguir aperfeiçoar a sua vocação. Para que um homem de família, por que um pai de família ele tem que ficar forte? Por que um homem casado ele tem que ficar forte? Para que ele consiga, para que ele tenha força para pegar a sua esposa no colo se precisar, para arrastar um móvel pesado se precisar, ou seja, para impedir uma eventual agressão na rua se precisar, para carregar os seus filhos no colo. Entende? Para isso serve a força física de um homem. Para o cara chegar na cozinha e falar: olha, amor, tô vendo que o chão aqui tá gorduroso, a parede está oleosa, perto do fogão ali. Você quer que eu jogue aqui um sabão em pó no chão, um cloro, e esfregue com a vassoura ou com a bucha? É óbvio que ela vai querer. Faça o teste na sua casa. Se você é casado, se você mora junto com alguém, enfim. Chega para sua esposa e fala: amor, tá gorduroso aqui no chão, quer que eu esfregue com a vassoura, sabão em pó e cloro? É óbvio que ela vai querer. Porque para esfregar no chão demanda força, e talvez sua esposa não tenha a força necessária para esfregar no chão. Mas você tem, porque você é homem, você tem que ter essa força. Para isso serve a força do homem. É o aperfeiçoamento da sua vocação. Para que serve a força de uma mulher? Para que ela consiga ter força para pegar o seu filho no colo e dar de mamar. Para que ela consiga carregar o seu filho no colo, segurar ele no colo por horas. Para que ela consiga cozinhar com mais perfeição. Tá? E quando eu falo cozinhar com mais perfeição, eu não estou falando que cozinhar é só uma tarefa feminina. Só estou dando um exemplo aqui. Para que ela consiga realizar também as demandas da casa com certa perfeição. Porque, óbvio, tem coisas na casa que demandam um esforço da mulher. Pô, lavar roupa demanda um esforço.
tem que ter força no tríceps, tem que ter força no abdômen. Entende? Então, a força física, ela deve ser para realizar de um modo mais perfeito a sua vocação. Um caixa de supermercado, ele deve ter força suficiente para que ele consiga ficar ali 8 horas sentado para fazer o seu trabalho bem feito. Um motorista de ônibus, ele deve ter força o suficiente, força física o suficiente para conseguir dirigir por 4 horas seguidas. Ou um motorista de ônibus faz viagem de cidade para cidade. Ele deve conseguir ficar 12 horas sentado no ônibus dirigindo. Ele deve ter força física para isso. Então, para isso ele fica forte, para conseguir dirigir 12 horas com perfeição. O policial deve ter força física para conseguir realizar a sua profissão com excelência. Então, está conseguindo compreender o que eu quero dizer? Está abrindo um novo leque sobre ter força? Porque se você vai à academia, se você faz atividade física em casa mesmo, só com a intenção de ter um alto benefício no sentido de se sentir o gostosão ou a gostosona, é óbvio que está errado. É óbvio que está errado e é óbvio que você vai entrar em um poço de soberba. Ao invés de você utilizar a sua força física para servir aos demais, você vai entrar em um poço de soberba. Porque agora você olha só para você. Você vira o narciso. Você começa a se autocontemplar. E não é isso que a gente quer. Não é o tipo de pessoas que a gente quer. Que eu quero formar com esses vídeos, enfim, com as aulas. Eu quero pessoas que sejam capazes de olhar para a vida, para as coisas que acontecem e se colocar a serviço, à disposição para ajudar, para servir, para estar próximo, para dar bons conselhos. Tá? Então, a força física, ficar forte verdadeiramente, lembre-se sempre, ficar forte verdadeiramente é não chegar, mas ter força suficiente para realizar a sua vocação com perfeição. É isso que é ser verdadeiramente forte. Porque se você busca uma força física primeiro, é óbvio que você tem que buscar essa força física paralela com outras coisas. É como uma força ficando mais inteligente, uma força moral, conseguindo algumas virtudes, mas como base, a força física, talvez ela seja a coisa mais fácil de conseguir. É porque ela não demanda tanto esforço quanto uma força moral, uma força do intelecto. Ficar mais inteligente é mais difícil do que ficar forte fisicamente. E ficar forte espiritualmente é mais difícil do que ficar forte intelectualmente. Entende? Então, a gente tem a força física, a gente tem a força da inteligência, o intelecto, e a gente tem uma força espiritual. A força física talvez ela seja a base para que a gente alcance uma inteligência mais aguçada e uma força espiritual maior. Então tudo começa pelas coisas físicas e depois a gente começa a transcender para as coisas que a gente não consegue enxergar com o olho nu. Entende? Compreendeu? O que eu quero dizer com ser forte verdadeiramente é eu ter força suficiente para limpar esse ventilador com perfeição. E é para isso que eu treino, para que eu consiga realizar as minhas tarefas, as minhas demandas quanto homem casado com perfeição.
para que eu consiga realizar a minha vocação com perfeição. É para isso que eu treino. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Ficou um pouco mais curto do que os outros, porque eu tenho algumas coisas para fazer hoje. Mas, espero que tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal. E não se esqueçam dessa frase. A força física, a verdadeira força física, ela serve para que você, para que eu, possamos executar com perfeição a nossa vocação e o nosso chamado. Até o próximo vídeo.